No universo de Gelo e Fogo, muitos reis Targaryen deixaram marcas importantes para Westeros. Mas talvez nenhum rei, além do Rei Louco, tenha deixado um legado tão importante para os livros das Crônicas de Gelo e Fogo quanto o rei Aegon IV, o Indigno. E eu digo isso porque, embora a gente tenha momentos muito marcantes da história de Westeros, como a Dança dos Dragões ou a conquista do Aegon, eu acredito que as rebeliões Blackfyre são um evento com maior impacto na história principal que nós acompanhamos atualmente dentro das crônicas. E parte disso vem justamente por conta da existência dos grandes bastardos do rei Aegon IV, que tem grande impacto na história atual de Westeros. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos justamente falar sobre isso. Eu sou o TH Magaldi, e se você ama o universo de Game of Thrones, se inscreve no canal e vem comigo. O rei Aegon IV assumiu o trono de ferro no ano de 172 depois da conquista. Porém, os problemas que ele causou em Westeros começaram antes, quando ele era apenas um príncipe. Isso porque o rei Baelor, o abençoado, se recusava a ter contato com as suas irmãs, temendo que a beleza delas pudesse seduzir ele e o tirar do caminho da fé. Por isso, o rei prendeu as três irmãs numa torre que ficou conhecida como a Arcada das Donzelas. Mas, apesar dessas mulheres estarem confinadas lá na Fortaleza Vermelha, isso não impediu elas de darem algumas escapadinhas. E, nessa época, o príncipe Aegon já era um garoto meio safado e espertinho. Por isso, o Aegon ajudou uma dessas mulheres presas na torre, a princesa Daena, esposa e irmã do rei Baelor, a fugir com ele. Numa dessas escapadas, ela acabou engravidando do Aegon e o filho bastardo dos dois nasceu no final do ano 170, sendo batizado com o nome de Daemon Waters. Inclusive, recentemente no canal eu fiz um vídeo sobre os efeitos borboletas de Game of Thrones e talvez esse seja um dos maiores deles. Afinal, foi o fato da Daena ter engravidado do Aegon que fez com que o rei Baelor entrasse em um jejum por 40 dias e 40 noites para poder ter uma visão espiritual sobre o que ele deveria fazer com essa situação ou para pedir perdão aos deuses pelos atos impuros dos seus parentes. Mas de qualquer jeito, esse jejum acabou por matar ele por desnutrição. Então, com a morte do rei Baelor, o seu tio assumiu o trono de ferro como rei Viserys. Porém, ele não era um homem jovem e ficou pouco tempo no trono, reinando por apenas um ano. O Viserys faleceu de uma doença misteriosa em 172. E então, finalmente, o seu filho mais velho, o Aegon, assumiu o seu lugar como Aegon IV. Quando o rei Aegon chegou no trono de ferro, ele já tinha dois filhos legítimos com a sua esposa e irmã, a rainha Nerys, que era o Daeron e a Daenerys. Porém, ele também já tinha vários filhos bastardos, como Daemon Rivers com a princesa Daena e pelo menos mais 4 filhas bastardas com uma mulher plebeia das terras fluviais chamada de Alegre Meg. Mas ter filhos bastardos seria algo completamente comum no governo do Aegon IV. Ele teve muitos filhos bastardos, tanto com mulheres plebeias quanto com mulheres nobres. E, diferente de outros reis e outros lords que tentavam esconder os seus atos de infidelidade, o Aegon IV parecia gostar de causar escândalo no reino. Um exemplo pra gente comparar é que o Ned Stark não leva o Jon Snow para Porto Real porque ele diz pra Catelyn que um bastardo não teria um lugar na corte. Ao mesmo tempo, dá pra imaginar que a Cersei também jamais aceitaria que o Robert mantivesse um bastardo na Fortaleza Vermelha. Por isso, o que mais marcou o governo do rei Aegon IV foi o fato de que os bastardos que ele tinha com mulheres nobres ficaram muito famosos porque eles faziam parte da corte e ficaram até mesmo conhecidos como grandes bastardos. E eu vou falar sobre cada um deles e o fim que eles levaram na história, porque eles são importantes para o momento atual das Crônicas de Gelo e Fogo. E começando pelo mais famoso deles e o mais marcante para a história de Westeros, o Daemon Rivers, que foi o mais velho dos filhos bastardos do rei Aegon IV. O Daemon foi um cara criado na Fortaleza Vermelha, recebendo educação dos próprios mestres lá da Fortaleza Vermelha e sendo treinado por cavaleiros, em especial pelo mestre de armas de Porto Real, o Sir Quentyn Ball, o Bola de Fogo. E com tudo isso, o Daemon rapidamente se destacou muito nos seus treinos, tanto que muita gente em Westeros pensava que talvez ele fosse o maior guerreiro vivo da época. Não à toa, em 182, ele venceu um torneio de escudeiros e foi nomeado cavaleiro pelo seu próprio pai, o rei. Inclusive, na época, ele se tornou o cavaleiro mais jovem do reino, da história de Westeros. Além disso, foi nessa ocasião que o Daemon recebeu do pai a espada Blackfyre, que geralmente era uma
espada dada apenas aos reis Targaryen ou aos seus herdeiros direto. Não à toa, o Daemon aproveitou essa honraria para abandonar o seu nome de bastardo, Rivers, e adotar Blackfyre como seu sobrenome. O Daemon então cresceu com bastante atenção da corte, especialmente após o Aegon IV morrer e nomear no seu testamento que todos os seus bastardos fossem legitimados. Isso fez com que muitos nobres, especialmente os que não gostavam do atual rei Daeron II, que era filho legítimo do Aegon IV e, portanto, meio-irmão do Daemon Blackfyre, começassem a considerar o Daemon como uma opção melhor ao Trono de Ferro. Ainda assim, na primeira década de governo do Daeron II, o Daemon Blackfyre preferiu permanecer na dele. O seu meio-irmão, o rei Daeron, manteve a legitimação dos bastardos e ainda garantiu que o Daemon recebesse terras lá nas Terras da Coroa e também pagou o dote de casamento dele com a filha de um arconte de Tyrosh. Isso com certeza garantiu mais uma década de paz para Westeros. Porém, a posição política do rei Daeron II em unificar Westeros, trazendo Dorne para o reino, fez com que vários lords que odiavam os dorneses voltassem a apoiar o Daemon Blackfyre como um candidato melhor ao Trono de Ferro. Mesmo assim, levaram anos até que a primeira rebelião Blackfyre acontecesse. Talvez tenha sido a vaidade do Daemon Blackfyre, ou quem sabe o ressentimento que ele tinha pelo seu meio-irmão não ter permitido que ele se casasse com sua outra meia-irmã, a princesa Daenerys, a quem ele amava muito, ou mesmo talvez tenha sido toda essa influência política dos dorneses que crescia na corte a cada dia. Ninguém sabe o certo o porquê, mas em 196 o Daemon iniciou uma rebelião aberta contra o rei Daeron II. E eu não vou contar as rebeliões Blackfyre aqui porque eu já expliquei tudo sobre elas num vídeo que vai aparecer no card aqui pra vocês. Basta dizer que quase metade dos lords de Westeros apoiaram os Blackfyre, embora em sua maioria fossem casas menores. Ainda assim, batalhas ocorreram nas Terras da Coroa, na Campina e também nas Terras Ocidentais, até que por fim veio a Batalha do Campo do Capim Vermelho. Nela, 3 grandes bastardos do rei Aegon IV lutaram. O Daemon Blackfyre e o Aegon Rivers de um lado contra o Brynden Rivers do outro lado. No final, o Daemon Blackfyre e os seus filhos mais velhos acabaram mortos, com o Aegon Rivers fugindo para Essos com o restante das forças Blackfyre. Essa foi uma vitória definitiva para a dinastia Targaryen, que garantiu e consolidou o governo do Daeron II no Trono de Ferro. Porém, ainda assim, os Blackfyre seguiriam incomodando por algumas décadas, causando mais 4 rebeliões pelo menos. E um grande responsável por essa presença constante dos Blackfyre nas décadas seguintes de Westeros foi o outro grande bastardo do rei Aegon IV, o Aegon Rivers, que eu já mencionei aqui, também conhecido como o Aço Amargo. Bom, ainda enquanto ele tinha um romance com a princesa Daena, o Aegon IV já demonstrava interesse por uma das damas de companhia da princesa, a jovem Barba Bracken. Quando ele se tornou rei de Westeros, o Aegon IV nomeou o pai da Barba como mão do rei e a tomou como uma amante. Rapidamente, então, nasceu um filho bastardo dessa relação, que foi nomeado de Aegon Rivers. Diferente do Daemon Blackfyre, o Aegon Rivers foi criado lá em Barreira de Pedra, na sede da Casa Bracken nas Terras Fluviais. Mas, quando ele já era adulto, ele voltou para a capital, sendo reconhecido desde essa época como um grande guerreiro. Talvez por ter muitos ressentimentos contra o Daeron II, que era um irmão legítimo, o Aegon Rivers começou a ter uma relação muito mais próxima com seu outro meio-irmão, o bastardo Daemon Blackfyre. E os rumores dizem até mesmo que foi o Aço Amargo que durante anos tentou convencer o Daemon Blackfyre a se rebelar contra a casa Targaryen. Isso porque o Aço Amargo era um homem colérico e que se irritava com facilidade, além de guardar muito rancor. Não só do Daeron, como também do seu outro meio-irmão bastardo, o Brynden Rivers, que era chamado de Corvo de Sangue. Haviam 2 grandes motivos para o Aço Amargo ter muita rivalidade e odiar muito o seu outro irmão, Brynden Rivers. Primeiro porque, enquanto o Aço Amargo era filho de uma Bracken, o Brynden Rivers era filho do rei Aegon IV com uma Blackwood. E como a gente sabe, as casas Blackwood e Bracken são grandes rivais em Westeros. E o segundo motivo era que tanto o Brynden Rivers quanto o Aço Amargo disputavam a mesma mulher na corte, outra grande bastarda do rei Aegon IV e, portanto, outra meia-irmã deles, que era a Shiera Sistar, considerada a mulher mais bonita da história de Westeros e da história das Crônicas de Gelo e Fogo.
E, embora Shera Seastar nunca tenha se casado nem com Brynden Rivers, nem com o Aço Amargo, ela acabou escolhendo Brynden para se relacionar, o que deixou o Aço Amargo com ainda mais ódio, tanto dos filhos legítimos, né, do Aegon IV, quanto com todo mundo que tivesse boas relações com o Daemon II, com o Brynden Rivers e com a Shera por si própria. Enfim, ninguém sabe quais foram os motivos definitivos que levaram o Aço Amargo a apoiar a rebelião, mas o fato é que ele foi essencial para que os Blackfyre se rebelassem contra o Trono de Ferro. E ele não só foi influente para iniciar a rebelião, como foi um grande comandante do lado dos Blackfyre. O Aegon Rivers lutou no campo do Capim Vermelho, e após o Daemon Blackfyre e os seus filhos mais velhos morrerem por conta das flechas do batalhão do Corvo de Sangue, o Aegon Rivers liderou a retirada das forças Blackfyre, mas não sem antes ele próprio lutar contra o Corvo de Sangue e arrancar um olho do seu meio-irmão. O Aegon Rivers então conseguiu levar a maior parte das forças remanescentes dos Blackfyre para Essos, onde ele usou esses homens para fundar a Companhia Dourada, um exército mercenário experiente e bem treinado, que tinha como objetivo um dia coroar um novo rei Blackfyre para que eles pudessem voltar para casa. Com o passar dos anos, a fama da Companhia Dourada cresceu em Essos, especialmente lutando nas terras disputadas. Ainda assim, o Aço Amargo manteve vivo o objetivo de voltar para Westeros com seus homens. Inclusive, o grito de guerra da Companhia Dourada é em homenagem ao Aço Amargo. O grito deles é: "Sob o ouro, o Aço Amargo". Enfim, eventualmente a Companhia Dourada continuou apoiando os descendentes Blackfyre em suas rebeliões, como fizeram, por exemplo, com o Rhaegon Blackfyre na Terceira Rebelião, que gerou novas batalhas em Westeros e até mesmo um combate singular entre o Aegon Rivers e o seu irmão Brynden Rivers, o Corvo de Sangue. Durante a Terceira Rebelião Blackfyre, o Rhaegon acabou sendo traído e morto, enquanto o Aço Amargo foi capturado e ficou preso na Fortaleza Vermelha. Porém, o rei Targaryen da época, o Aerys I, permitiu que o Aço Amargo se juntasse à Patrulha da Noite. Porém, no meio do caminho para a muralha, o Aegon foi resgatado por seus homens e voltou para a Companhia Dourada e voltou para Essos. Lá, ele coroou um novo descendente Blackfyre como rei. E, anos mais tarde, em 236, o Aegon navegou novamente para Westeros, desembarcou na Baía do Água Negra com a Companhia Dourada e iniciou a Quarta Rebelião Blackfyre. Nessa época, o rei Aegon V e os seus filhos lideraram pessoalmente o exército lealista contra os rebeldes e obtiveram uma vitória definitiva na Batalha da Ponte do Guaquevai, vencendo mais uma rebelião. Contudo, mais uma vez o Aço Amargo conseguiu escapar e voltar para Essos com seus homens. Ele passou os seus últimos dias liderando o que sobrou da sua companhia mercenária, lutando batalhas entre Myr e Tyrosh, apoiando a cidade que pagasse mais. Eventualmente ele faleceu aos 69 anos e dizem que ele morreu do mesmo jeito que viveu, com uma espada nas mãos e uma blasfêmia nos lábios. Em seu leito de morte, o Aegon Rivers ordenou que os seus homens fervessem o seu crânio e o mergulhassem em ouro, carregando o seu crânio como um símbolo, especialmente quando eles cruzassem o Mar Estreito para retornar para Westeros definitivamente. Isso se tornou uma tradição da Companhia Dourada e todos os seus comandantes se tornaram crânios de ouro após morrerem. E como eu disse aqui, eu citei algumas rebeliões Blackfyre e mais uma vez eu não tô focando tanto nas rebeliões Blackfyre porque eu já expliquei elas num vídeo, aqui eu tô focando mais na história, no destino aí dos grandes bastardos, beleza? Então se vocês quiserem saber mais sobre as rebeliões Blackfyre, vejam o vídeo que eu fiz sobre isso. E bom, como vocês podem perceber, a história do Daemon Blackfyre e do Aegon Rivers, o Aço Amargo, se cruza intrinsecamente com a história de um terceiro grande bastardo, o Brynden Rivers, também conhecido como Lorde Corvo de Sangue. E como eu já trouxe aqui, essa rivalidade entre eles veio de berço. Enquanto o Aegon Rivers era filho de uma Bracken, o Brynden Rivers nasceu filho de outra amante do rei Aegon IV, a Melissa Blackwood. E como sabemos, Bracken e Blackwood é a maior rivalidade da história de Westeros. Na verdade, para piorar essa situação, a Barba Bracken foi basicamente expulsa de Porto Real quando o Aegon Rivers nasceu, mas o rei substituiu a sua amante por outra, que foi a Melissa Blackwood. Por isso, o Brynden Rivers foi criado em Porto Real, já que na sua infância a sua mãe era a principal amante do rei, enquanto o Aegon Rivers foi quase exilado lá em Barreira de Pedra. Com o tempo, enquanto o Aegon Rivers se aproximava do Daemon Blackfyre, compartilhava os seus rancores, o Brynden Rivers permaneceu próximo do seu meio-irmão legítimo, o Daemon II. Não à toa, quando Daemon assumiu o Trono de Ferro, o Brynden fez parte do seu pequeno conselho, provavelmente como mestre da moeda ou mestre dos sussurros.
Porém, o Brynden também era um homem que tinha muita habilidade de combate com as espadas. Não à toa, ele portava a segunda espada valeriana mais importante de Westeros, a Irmã Sombria, que foi a arma que pertenceu a Visenya Targaryen e mais tarde ao príncipe Daemon Targaryen, marido da rainha Rhaenyra. Porém, mais do que isso, o Brynden era famoso por ser um usuário da magia. Supostamente, ele usava forças mágicas para descobrir os segredos dos seus inimigos, o que tornava ele muito útil no Pequeno Conselho do Rei. E também, ele era incrivelmente bom com arco e flecha, tanto que o seu batalhão, que ficou conhecido como Dentes do Corvo, era um batalhão de arqueiros. Ainda assim, é dito que foi justamente essa afinidade que o Brynden Rivers tinha com magia que fez com que ele se aproximasse mais da sua meia-irmã e sua amada, a Shiera Sistar, que também é dito que ela praticava magia para se manter linda e jovem. Supostamente, ela e o Brynden usavam recursos mágicos para apoiar um ao outro para que eles fossem relevantes dentro da corte. Mas isso é mais fofoca, não tem nenhuma confirmação sobre isso. E lembrando que a galera de Westeros é muito preconceituosa, e o Corvo de Sangue era um cara albino, que já gerava preconceito pro lado dele, e a Shiera Sistar não só era muito bonita, o que gerava inveja, como também ela era filha de uma estrangeira, que também aumentava aí o preconceito contra ela. Enfim, quando a primeira rebelião Blackfyre explodiu, o Corvo de Sangue foi fundamental em liderar a parte do exército do Trono de Ferro e ajudar os lealistas a vencerem os rebeldes. O Brynden e seu batalhão de arqueiros, os Dentes de Corvo, mataram Daemon Blackfyre e os seus 2 filhos mais velhos e mais uma porrada de inimigos e foram fundamentais para a vitória. No fim, ele perdeu um olho para o Aegon Rivers, como já mencionei aqui, mas permaneceu como o maior porta-voz na corte contra os Blackfyre, mantendo Westeros sempre alerta para enfrentar esses rebeldes. Tanto que quando aconteceu a segunda rebelião Blackfyre, que a gente vê lá nos contos do Cavaleiro dos Sete Reinos, o Lorde Corvo de Sangue estava prontíssimo para acabar com ela antes mesmo da rebelião começar. Enfim, eventualmente o Lorde Corvo de Sangue se mostrou influente o suficiente para se tornar a mão do rei. Vale até a pesquisa, mas talvez ele tenha sido o único bastardo da história de Westeros a ocupar esse posto. Mas o seu ódio pelos Blackfyre também foi a sua queda. Quando aconteceu o Grande Conselho de 233, que ocorreu para escolher o sucessor do Rei Maekar, foi o Brynden que presidiu as reuniões. Vendo essa oportunidade, o Aenys Blackfyre pediu pacificamente para participar do Grande Conselho e apresentar sua pretensão ao Trono de Ferro para os Lordes de Westeros. O Brynden deu o salvo-conduto para o Aenys vir para Porto Real, mas quando o rapaz chegou, ele foi preso, encarcerado e morto na Fortaleza Vermelha. Depois disso, quando Aegon V foi escolhido pelos Lords e se tornou o rei, ele mandou prender o Brynden Rivers pelo assassinato do Aenys. O Corvo de Sangue até argumentou que ele havia sacrificado a sua honra e a sua palavra para proteger o reino e a dinastia Targaryen, mas o rei Aegon V se recusou a soltá-lo. Porém, ele ainda permitiu que o Brynden vestisse o negro, o que ele aceitou e partiu para a muralha. O Corvo de Sangue então foi para a muralha junto do Mestre Aemon, lá no ano de 233. Ele foi escoltado pelo próprio Sr. Duncan o Alto e foi saudado com honras pelos membros da patrulha quando ele chegou por lá. Eventualmente, em 239, o Brynden se tornou Senhor Comandante. Contudo, ele desapareceu durante uma patrulha em 252. A espada valeriana Irmã Negra desapareceu com ele, mas é quase confirmado que o Brynden realmente tinha poderes mágicos. Mais do que isso até, ele provavelmente foi um dos maiores videntes verdes que já existiu em Westeros, por conta do seu sangue Blackwood vindo dos primeiros homens. O Corvo de Sangue desapareceu e, quando ele desapareceu, o Corvo de Sangue deixou de ser Corvo de Sangue para se tornar o Corvo de Três Olhos. Os seus inimigos sempre diziam que o Lorde Corvo de Sangue tinha 1000 olhos e mais um. E agora, como Corvo de Três Olhos, ele realmente tem 1000 olhos, através de todas as árvores do coração de Westeros. Enfim, vocês entendem agora por que os Grandes Bastardos são tão importantes para os livros principais das Crônicas de Gelo e Fogo? O Daemon Blackfyre simplesmente foi o cara que iniciou as rebeliões Blackfyre. O Aegon Rivers foi o cara que fundou a Companhia Dourada. E ambos os temas, Blackfyre e Companhia Dourada, são centrais no arco do jovem Griff e indicam que ele é um Blackfyre. Porque vamos lembrar
que essa história de que o jovem Griff é filho do príncipe Rhaegar é um pouquinho furada e não tem prova nenhuma disso. Sem contar que o apoio do Varys e do Illyrio pra ele é um pouco estranho. É um garoto que surgiu meio do nada, até mesmo dentro dos livros das crônicas, o que reforça essa ideia de que ele pode ser um Blackfyre. E não só isso, como o jovem Griff invadiu Westeros mais uma vez, liderando a Companhia Dourada, e já teve várias vitórias importantes lá nas Terras da Tempestade. O que mostra mais uma vez essa relação dessa história das rebeliões Blackfyre, lá da dinastia do Rei IV e tudo mais, dos Grandes Bastardos, com o momento atual das crônicas. E, além disso, o próprio Brynden Rivers segue vivo na história como o Corvo de Três Olhos, e ele é o mentor do Bran. Talvez ele esteja usando o Bran para tomar o seu corpo como um vidente verde, ou esteja de fato preparando o Bran para ser o seu substituto e poder enfrentar a Longa Noite. Mas, mais uma vez, é uma conexão muito forte da história principal das Crônicas de Gelo e Fogo com esse período das rebeliões Blackfyre. Então, não é à toa que os personagens das crônicas citam tanto os períodos das rebeliões Blackfyre durante os livros, porque as bases dela estão rodeando vários acontecimentos centrais da história, e cada vez que a gente vai chegando mais perto do final dos livros das crônicas, mais parece que as rebeliões se refletem na narrativa. E tem mais, talvez mais uma grande bastarda do Aegon IV ainda tem um papel importante nos livros. Isso porque, como eu já disse, a Shiera Sistar também foi uma famosa bastarda do rei Aegon. Ela era a filha da nona e última amante do rei, a Serenade Lys. É dito que a Serenade foi a mais linda das amantes do rei, mas também foi a mais rejeitada pela corte. Primeiro, como eu já disse, porque ela era estrangeira. Segundo, porque ela era considerada uma mulher arrogante e fria. E terceiro, porque era dito que ela usava magia para se manter bonita e jovem. Apesar disso, a Serenade acabou falecendo no parto ao dar à luz para Shiera. E a Shiera parece que superou a beleza da própria mãe. Mais do que isso, ela também era incrivelmente desejada dentro da corte. Era dito que ela tinha olhos grandes e cheios de travessuras, e nasceu com heterocromia, com um olho sendo azul escuro e o outro verde brilhante. Ela também era esbelta e elegante, com os cabelos prateados dos Targaryen, grossos e encaracolados. E é dito que a Shiera sempre usava marfim, renda e tecido prateado, e nunca usava ouro, porque ela achava o ouro muito vulgar. E mais que isso, a Shiera também era culta. Desde cedo, ela se cercava de pergaminhos antigos e livros, falava uma dúzia de línguas e, assim como sua mãe, também era acusada de praticar artes das trevas, e até diziam que ela se banhava em sangue para manter a beleza. Enfim, a Shiera nunca se casou, mesmo que muitos homens tentassem ganhar sua mão. É inclusive dito que os homens duelavam pelo direito de se sentar ao seu lado e que eles até mesmo matavam em seu favor. No fim, a maior disputa por ela foi entre o Brynden Rivers e o Aegon Rivers. Como eu já disse aqui, ela não se casou com nenhum dos dois, mas acabou se relacionando com o Brynden, que aumentou o ódio do Aço Amargo pelo Corvo de Sangue. O Corvo de Sangue, inclusive, propôs ela em casamento meia centena de vezes, mas a Shiera sempre recusou e até mesmo adorava deixar o Brynden com ciúmes. No final, ninguém sabe o que aconteceu com a Shiera após as rebeliões Blackfyre e após o Corvo de Sangue ser mandado para a Patrulha da Noite. Porém, como eu disse, existem teorias que afirmam que ela segue viva nos livros das crônicas e influenciando os eventos, porque supostamente ela pode ser a Quaithe, a Umbromante de Ashai que aconselha Daenerys dentro dos livros das crônicas. Sinceramente, não existem indícios materiais nos livros que indicam que a Shiera possa ser a Quaithe. A maior prova contrária disso, inclusive, é que o George R. R. Martin não diz que a Quaithe tem heterocromia nos olhos, que é uma característica muito marcante da Shiera e que o Tyrion também tem, e nos livros o Martin sempre ressalta essa característica do Tyrion. E se a gente for só pensar em mulheres misteriosas das crônicas com algum traço da Shiera e que tem a ver com magia, a Shiera poderia ser também o fantasma do Coração Alto, que apesar de ser considerada uma mulher velha e feia nos livros, poderia ser uma versão da Shiera que deixou de usar magia para não envelhecer. A fantasma do Coração Alto, inclusive, também tem os longos cabelos brancos como a Shiera tinha, mas é dito que seus olhos são vermelhos. Enfim, é estranho que a Shiera simplesmente tenha desaparecido da história de Westeros, e considerando o papel que os grandes bastardos do rei Aegon IV tiveram e a sua influência nos livros atuais das crônicas, é bem plausível que a Shiera possa permanecer viva e possa ser algum outro personagem disfarçado. Mas nós ainda não sabemos disso. E, enfim, antes de terminar, também vale citar que o Aegon IV teve mais duas filhas que foram consideradas grandes bastardas.
a Mia e a Gwenny Rivers, ambas filhas da Melissa Blackwood e, portanto, também irmãs do Corvo de Sangue. Porém, nós não sabemos quase nada sobre essas personagens, por isso, apesar de eu estar muito ansioso pelos Ventos do Inverno, eu também queria muito a parte 2 de Fogo e Sangue. Isso porque essa segunda metade da história da dinastia Targaryen, que envolve as rebeliões Blackfyre, para mim, despertam muito mais o interesse e tem vários mistérios e segredos dessa época que só poderiam ser revelados com um livro focado nesse momento da dinastia, igual a gente teve Fogo e Sangue parte 1. Mas enfim, deixe nos comentários o que vocês acham sobre os grandes bastardos do rei Aegon IV, se a Shiera vai aparecer eventualmente nos próximos livros das crônicas, se ela é um personagem que já apareceu disfarçado, e o que a gente pode ter de desfecho em relação ao nosso querido jovem Griff, que deve ser um Blackfyre. Lembrando que supostamente a linhagem Blackfyre na Quinta Rebelião se extinguiu do lado masculino, mas o lado feminino pode ter continuado, e os rumores dizem que o jovem Griff pode ser filho do Illyrio Mopatis com uma Blackfyre da linhagem feminina. Enfim, nós ainda não temos a confirmação disso, mas tudo indica que sim, os grandes bastardos do rei Aegon IV continuam tendo muita influência na história de Westeros e continuam sendo importantes pra gente pensar e teorizar aí os livros atuais das Crônicas de Gelo e Fogo. Enfim, deixe seus comentários que eu vou estar lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.